É hoje, hein? É dia. Tá calor? Tá frio? Tá nada. Tá na hora de estudar termo. Vamos aprender esses termos. Vamos voltando, meu povo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, antes de eu retornar a discutir sobre capacidade térmica, eu questionei vocês no final da aula passada se capacidade térmica parecia ter alguma relação com média. Vamos tentar relembrar algumas médias, só que num nível, porque assim, gente, vocês do jeito que vocês estão. Vocês estavam assim, estou fazendo curso de termodinâmica. E aí alguém pega o seu caderno e vê a aula de termodinâmica. Não, mas isso aqui é ensino médio. Por isso vocês vão aprender média? Não, então vamos aprender média num linguajar mais pesadinho, né? O que é uma média? Vocês vão ter, ou vocês já tiveram estatística, né? Não tem mais? Ah, tá bom. Não precisa muito também, né? Mas estatística, em estatística, média é tomada como uma medida de tendência central. É uma tentativa de representar um conjunto de dados através de um único número. Tudo bem? Certo? Então você pega assim, ó. Vitor, você tem um monte de dados. Você tem dado mais do que suficiente. Tudo bem? Então, já que o Vitor tem dado mais do que suficiente, nós vamos pegar todos esses dados e tentar pegar um número que represente isso. Em geral, e aí está um problema, eu não sei se vocês sabem, mas estatística é mais da área de ciências humanas do que da área de ciências exatas, porque a matemática, ela ensina a você a obter essa média. Só que aí depois vem a questão da interpretação dessa média, certo? Se eu for pegar a média, por exemplo, renda per capita, você pega uma média aí do que as pessoas recebem. Pô, a renda per capita no Brasil deve estar em torno dos 6 mil reais. Chutando. Cara, significa que nós estamos bem pra caramba? Não necessariamente. Porque podem ter poucas pessoas que têm uma renda muito grande. E elas puxam a média mais para cima. Tá certo? Então, assim, a análise do resultado de uma média, ela aí é um trabalho mais de análise de dados, de ciências humanas, do que de matemática. Tudo bem? Então, existem vários tipos de média. Tá? Vamos pegar, eu, por exemplo, eu fiz faculdade na Unesp. A média para se passar lá na Unesp não era 6, era 5. Bom, era 5. Parece que era mais fácil, mas se a média fosse 5,5, acho que vocês não tinham metade dos professores que tem aqui no Instituto. Tá? Porque. E aí vamos pensar, se a média é 5 e eu tenho duas provas, se o cara tira 10 na primeira, ele já passou. Significa que ele aprendeu 50% do curso. Então, tá vendo como que é perigoso? É até interessante vocês, na hora de vocês. A prova de vocês mesmo. Né? Eu montei a média para ter um número, só que se você for parar para pensar bem, se você tirar 6 e for aprovado nessa disciplina, significa que você aprendeu 60% do conteúdo? Não necessariamente. Qual das 3 provas é a mais influente no valor da média? A terceira, porque eu coloquei o maior peso nela, né? Então, mas eu vou discutir agora apenas algumas pequenas propriedades de médias e como obtê-las. A primeira média que vocês estão mais acostumados desde que vocês eram criancinhas é a média aritmética simples. Vocês se lembram como é que se calcula a média aritmética simples? Poxa, vocês calcularam alguma média aqui na graduação esse ano? Já? Alguma coisa? Não. Tirando de prova? Em alguma disciplina? Vocês lembram de alguma? Não? Vocês nunca calcularam velocidade média? Por que vocês acham que velocidade média se chama velocidade média? Porque é uma média. É uma média de velocidades. Tá? Bom, mas como que é a média aritmética simples? A média aritmética simples, que eu vou chamar de MA,
Como que vocês calculam mesmo? Ah, cara, você calcula da seguinte forma. Você soma todos os valores numéricos que você tem e divide pela quantidade de valores. Tá? Se eu for calcular a média de altura de vocês, eu vou somar a altura de todos vocês e dividir pela quantidade de alunos. Tá? Então, uma média aritmética, olha lá, vamos colocar uma notação um pouquinho mais encorpada. Eu faço o somatório, vou colocar o P maiúsculo, de todos os PIs, pode ser prova. Eu faço a somatória desde 1 até N. Tá? Então, o que é isso? Esse índice indica que eu vou colocando aqui, ó, P1. Esse somatório indica que eu tenho que colocar um mais. Então, P1 mais, P2 mais, P3 mais. Onde é que eu tenho que parar? No N. É P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais P5 mais P6 mais P7 mais até Pn. P com índice N. Tá bom? E divido por N. Essa é a média aritmética simples. Alguma das disciplinas que vocês fazem é via média aritmética simples? Anota? A maioria? Vocês não lembram das disciplinas que vocês fazem? Meu Deus do céu! Fala. Tá bom. Tá. Tudo bem. Ó, a Cat está falando que ela não entendeu bem somatório. Então, eu vou fazer aqui explicando para a Cat. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma tabela aqui. Tudo bem? Vou pegar uma tabela de dados. Faz de conta que são as notas que o Vitor tirou. Vitor vai fazer um curso. Nesse curso tem 6 provas. Tudo bem? Nós já vamos. Tá. Senta aí, já vamos com tudo. Tá, então aqui, ó. Aqui vai a nota do Vitor. Tudo bem? E aqui vai ser as provas, P. Então vamos dizer que o Vitor na P1 tirou 1. Aí na P2 o Vitor estudou pra cacete. Ele dobrou a nota. Evolução. Na P3, o Vitor estudou o mesmo tanto. Na P4, o Vitor tirou 4. Na P5, a gente tem que ser realista, né, gente? Isso aqui não é as notas do Vitor, né? Pelo amor de Deus. Esse daqui agora tá mais realista, né? Tirou 1 de novo. Na P6, vamos tirar 6. Tudo bem? Sem cálculo nenhum. O que você pode garantir da média do Vitor? Maior que 1, menor que 6. Tudo bem? Como é que vocês calculariam a média do Vitor? Vamos lá? É alguma coisa dividido por quanto? Quantas provas tem? 6. Se eu for escrever, eu vou escrever isso aqui, ó, P1 mais P2 mais P3 mais P4. Meu Deus do céu, que preguiça. Mais P5. Não sei nem porque que eu coloquei as notas. Mais P6. Dividido por quanto? Por 6. Quem quiser fazer as contas, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 4, 9, 9 mais 1, 10, 10 mais 6, 16. Certo? 16 dividido por 6, se fosse 12 dividido por 6, 12 dividido por 6, 2, 2,666666. Certo? Essa é a média do Vitor, 2,66666. Tá de acordo? Maior que 1, menor que 6. Muito perto de 2, né? Quantas vezes que o 2 aparece? O 2 parece que está puxando mais, né? Mas o que a Cat me perguntou foi que ela não entendeu. Ô, gente, ainda bem que foi só 6 provas, né? Se fossem 10, como é que eu escrever isso aqui? Ia ficar aqui até amanhã. Então, a gente tem a seguinte ideia. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou indicar embaixo que eu vou dividir pelo número de provas. Se fosse 7, eu ia dividir por 7. Se fosse 8, eu ia dividir por 8. Se fosse 50, eu vou dividir por 50. Se for N, eu vou dividir por N. Cara, eu quero indicar que eu vou somar
Todas as provas. Tá vendo que cada prova tem um índice? Então eu faço o seguinte, olha, eu vou tentar indicar, eu vou assim, ó, some todos PIs. Ah, mas aí você coloca, começando. Oi? Pode ser P o que você quiser. Não, porque N já é um número fixo. Quanto que é N? O que eu chamei de N? Pronto, tá fixo. Então não faz sentido eu falar PN. Cada prova tem um índice, não tem? Então eu tenho que colocar um número, eu coloquei I de índice. P com índice. Tudo bem? Então, some todos os PIs, começando em qual? Ah? P1, ou seja, no índice 1. Tudo bem? Eu começo no índice 1. E terminando onde? Pô, mas aqui tá. Aí eu troquei isso aqui para ficar escrevendo isso aqui, não adiantou nada. Tudo bem? Entendido? Então eu vou fazer o seguinte: ao invés de eu escrever some, eu preciso de uma letra que represente soma. Que letra que você acha que é mais legal para eu trocar aquilo tudo, trocar por uma letra que represente soma? S. Só que nós somos chique. S maiúsculo ou minúsculo? Aquilo ali é o S maiúsculo, só que em grego. É o sigma. Tudo bem? Então, esse cara aqui, ele é um símbolo para indicar tudo aquilo. Então, olha o que ele está falando, ó. Some todos P's com índice I. Mas aí eu tenho que dar, começando em qual? Sim. Qual que é o significado do I? É o índice. Some todos os PIs, começando em qual índice? Então você começa no índice 1. E termina em qual índice? Quantos índices vão ter? Quantos PIs vão ter? Entendeu? Se você quanto que vale o nosso N para esse caso? Você queria pôr N aqui? Tá. Quanto que vale o N? Some todos os P6, porque você escolheu o N é 6. Então some todos os P6, partindo do índice 1 até o índice 6. Então aqui você está mandando assim, ó, P6, mais P6, mais P6, mais P6, mais P6, mais P6. Tudo bem? Entendeu? Isso daqui é um comando. Esse comando fala o seguinte, olha, some N parcelas. Tudo bem? Isso daqui está falando isso, ó, some N parcelas. Aqui está indicando qual parcela que deve ser somada. Alguém, por exemplo, substitua essa conta aqui para mim. Vamos ler? Vamos ler isso aqui? Some quantas parcelas? 7. Cada parcela vale quanto? 2. Então, que conta que é para fazer? 7 vezes 2. 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Entendeu? Entendeu mesmo? E agora? Some quantas parcelas? 7. Só que agora a parcela é variável. Quando o I vale 1, eu vou ter a primeira parcela. Quanto vale a primeira parcela? 2 vezes 1. Mais. Segunda parcela? 2 vezes 8. Entendeu? Então o I, ele é para indicar o que é para você fazer. Tá certo? Entendido? Só que aí o povo ficou com um pouquinho de preguiça. E chegou um momento que ele falou assim, cara, mas esse S em grego tá muito ruim. Vamos fazer um S melhorzinho. Isso aqui é um S. Integral é
uma soma. Tá? Só que nessa soma, por que precisaram isso? Porque essa soma tem infinitas parcelas. Tá bom? Então, mas é legal a sua pergunta, que assim, conhecer a origem dos símbolos ajuda muito. Por exemplo, o símbolo de igual é uma coisa interessante. O símbolo de igual, ele foi escolhido isso porque não existe nada mais igual que duas retas paralelas. Foi nisso que os caras pensaram. Certinho? Então, voltando para a média. Tudo bem aqui que é assim que eu calculo a média aritmética? Show? Tá. A média aritmética, simples. Entretanto, tem uma outra média que ela é mais legal e ela é muito utilizada na física e eu tenho certeza que vocês já utilizaram ela esse semestre. A média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada, ela é um caso particular da média aritmética simples. Melhor, a média aritmética simples é um caso particular da média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada é quando você quer colocar um valor maior em algum dos dados que você tem. No meu caso, eu montei a prova de vocês para colocar mais valor em qual prova? Na terceira. Aí vocês têm, cabe a vocês interpretar qual motivo que eu quero que a terceira tenha mais valor. Alguém pode falar assim, porque a terceira é feita na sala. Exige mais. O outro pode pensar, é porque eu colocando maior nota na terceira, eu evito do aluno fechar as notas muito cedo e desistir da matéria. Desistir o seguinte, eu já passei e não vou mais estudar. Como eu também evito, ao mesmo tempo, do aluno que foi mal nas duas primeiras, de desistir da disciplina, porque se ele for bem na terceira, ele ainda tem chance de passar. Tem trocentas suposições. Tá? Mas o fato é, como eu fiz uma média ponderada, o fator que multiplica ali, tá? Vamos colocar aqui a média ponderada. O fator que multiplica ali, ele vai influenciar mais na média. Tá bom? Vamos escrever aqui a média ponderada. Média ponderada. A média ponderada ela é um pouquinho mais difícil. Olha aqui, ó. Olha o que eu faço. Eu vou somar n parcelas de novo, Cat. Vou somar n parcelas. Só que agora, cada um dos dados que eu peguei, eu vou multiplicar eles por um fator ponderante. Certo? Cada um dos dados eu somo por um fator, eu multiplico por um fator. Multiplico por um fator, é até pleonasmo, tá? Que se eu multiplicar tem que ter fator. Cada um dos dados eu insiro um fator que a intenção dele é ponderar. Tudo bem? Ah, se eu tenho um dado, vamos pegar de vocês. De vocês o fator ponderante, a gente chama de peso. Tudo bem? Então, se o fator ponderante, por exemplo, da prova 2 é 2, significa que ela tem um valor dobrado em relação à prova de fator ponderante 1. É como se você fizesse duas provas iguais à prova 2. Como se você, na prova 3, que o fator ponderante é 3, é como se você fizesse 3 provas iguais à prova 3. Ou como se ela fosse contar 3 vezes. Então, na hora de eu dividir, eu tenho que dividir não pelo número de dados, mas pela soma de todos os fatores ponderantes. Tudo bem? Vou dar um exemplo para vocês que com certeza vocês podem não ter percebido, mas vocês já usaram isso. Eu acabei de falar um exemplo, velocidade média. Eu já ouvi professor de cursinho com a seguinte fala: cuidado, velocidade média não é média de velocidades. Velocidade média é uma média de velocidades. Ela não é a média aritmética simples. Mas não ia chamar velocidade média se não fosse média de velocidades. Ainda fala, não, é porque vem do teorema do valor médio. Tá certo, velocidade média vem do teorema do valor médio, que é uma média. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, ó. Imagine a seguinte situação, que é bem impossível de ocorrer. Um móvel, ele percorre um certo trecho com a velocidade constante, presta atenção, V1.
durante o intervalo de tempo que eu vou chamar de ΔT1. Presta atenção, eu falei que ele percorre esse trecho com velocidade constante. Tudo bem? Pô, por que eu falei velocidade constante? Você vai ver já já. Ele percorre outro trecho com outra velocidade constante com tempo ΔT2. Por que eu falei que esse é um movimento impossível? Porque se ele está numa velocidade constante, para ele atingir outra velocidade constante, ele tem que passar por infinitos valores de velocidade. Vamos falar em termos de cálculo? Porque velocidade é contínua. Você não sai de uma velocidade e salta para outra sem passar pelos valores intermediários. Mas eu estou desconsiderando isso, por enquanto. Tudo bem? Se eu quiser calcular a velocidade média no percurso todo, como é que eu calculo a velocidade média no percurso todo? Distância total dividido pelo quê? Tempo total. Estamos juntos? Mesmo? Então, eu vou fazer o seguinte. Então, é distância total dividido pelo tempo total. Vou colocar aqui, ó. Tempo total eu sei. Tempo total é o tempo 1 mais o tempo 2. Se tivesse um terceiro, tinha um tempo 3. Mas e a distância total? ΔS1 mais ΔS2. Vamos junto? Vamos junto? ΔS1 mais ΔS2. Mas aqui a velocidade não é constante? Se a velocidade é constante, ela é igual à velocidade média. Tudo bem? Quanto que é a velocidade média no primeiro trecho, então? V1. Então, a distância do primeiro, eu posso colocar, ao invés de ΔS1, V1 vezes ΔT1. Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos colocar aqui, ó. ΔT1 vezes V1. Por analogia, o que eu posso colocar? Quanto que ela andou na segunda parte? ΔT2 vezes V2. Olha o que você chega. O que você percebe? A velocidade média é uma média de velocidades. Só que é uma média ponderada. A velocidade média é a média das velocidades ponderada por quem? Pelos tempos. Tá? Então vocês já estudaram médias ponderadas. Estamos juntos? Tudo bem? A segunda parte ele não está tão errado não, mas o que não faz muito sentido, talvez é isso que ele deve ter ouvido, é que não existe velocidade instantânea. Por quê? Por que não existe velocidade? O que é velocidade instantânea? Pensa um pouquinho. Qual é o significado de velocidade instantânea? Nossa, essa eu adoro, né? Você usa a palavra instante para explicar o que é instantâneo. Porque velocidade no instante não existe. Calcula a velocidade. Vamos medir a velocidade no instante 2. A hora que você for lá no instante 2, ele já não é mais o 2. Na realidade, a velocidade instantânea, o radar não mede velocidade instantânea. O radar mede velocidade média. Muito curto. É isso. O radar, o que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Ele lança um laser. Quando o seu carro passa por esse laser, ele dispara um cronômetro. E coloca um outro laser colado. Vamos colocar 1 centímetro de distância. Quando você passa por aqui, ele trava. Ele pega essa distância e divide pelo tempo. Se ele está pegando distância e dividindo pelo tempo, que velocidade que ele está calculando? Instantânea ou média? Média. Só que uma média no intervalo de tempo muito pequeno. Como o intervalo de tempo é muito pequeno, a variação ali também foi muito pequena. Aí ele joga como velocidade instantânea. Só que aí na matemática, como que a gente chama isso? Limite. Então a velocidade média, a velocidade instantânea é o limite da velocidade média para intervalos de tempo muito pequenos. Oi? Quando ΔT tende a zero. Que a gente vai também chamar isso de derivada. Mas derivada do espaço. Tudo bem?
O que vocês estão vendo em física, mecânica dos corpos rígidos? Deixa eu ajudar vocês. Gente do céu, é desesperador. A gente mantém um sorriso na cara, só que legal. Vocês já viram o momento linear? Show! Eu vou fazer uma pergunta que vocês sabem, hein? Como é que se calcula o momento linear? Não sabe. Massa vezes velocidade. O que significa momento linear? Não vou nem entrar nesses detalhes agora. Tá? Mas imagine que eu tenho um sistema. Imagine que eu tenho um sistema que tem 3 corpos. Qual é o momento linear total do sistema? Qual é o momento linear total de um sistema com 3 corpos? É o momento do corpo 1, 3 corpos pontuais, certo? Tamanhos muito pequenos comparado às distâncias que a gente vai trabalhar. Como que eu calculo? Momento do corpo 1, mais momento do corpo 2, mais... Isso daqui vocês já viram. Tudo bem? O momento linear de um sistema é a soma dos momentos lineares individuais. Então vamos lá. Momento linear do sistema. Então eu posso escrever... Cara, olha que legal. Eu posso escrever como M1 V1 mais M2 V2 mais M3 V3. Professor, mas e daí? Esse negócio chato. Cara, seria interessante que, assim, é um sistema, né? Será que existe algum valor de velocidade único que eu posso falar assim, ó, essa é a velocidade do sistema? O que é velocidade do centro de massa? O que é centro de massa? É uma média. Porque eu falo assim, ó, se esse sistema todo fosse um corpo só, qual que seria a massa desse corpo? M1 mais M2 mais M3. Certo? Eu vou chamar de mão. Se esse sistema fosse um corpo só, a massa total dele seria mão. E qual seria a velocidade dele? Sei lá. Seria uma velocidade qualquer aqui. Eu não sei. Então, isso seria igual M1 V1 mais M2 V2 mais M3 V3. Calma. Não chuta. Aqui tem só velocidade. Certo? Poxa, se eu divido, passei para cá dividindo. O que vocês chegaram? Numa média, não chegou? O que você chegou? Média das velocidades, ponderada por quem? Pela massa. Pronto, isso daí eu vou falar que é a velocidade do centro de massa. Então, o que é a velocidade do centro de massa? É a média das velocidades ponderada pelas massas. Então, o que é a posição do centro de massa? Média das posições ponderada pelas massas. Isso eu estou dando a interpretação matemática. Certo? E interpretação física. Da maneira que eu construí, o centro de massa é um ponto que concentra todo o momento linear do sistema. Se vocês lembrarem, a taxa de variação do momento linear te dá a força externa. Então eu posso dizer que o centro de massa é um ponto que eu posso dizer que ele concentra a ação de todas as forças externas. Lembra que eu falei, estudar física não é decorar formas, estudar física é entender, retirar coisas da natureza a partir das equações. A maneira que eu construí é isso. E vai tratar muito de médias. Certo? Tudo bem? Então, falei de mais uma média ponderada aqui. Ó, falei aqui do velocidade média, velocidade do centro de massa, posição do centro de massa. Tudo isso são médias ponderadas. Tudo bem? Foi? Então,
Tá, mas o que isso tem a ver com capacidade térmica? O que isso tem a ver com capacidade térmica? O que isso tem a ver com capacidade térmica? Que horas agora? Vamos ver se nós vamos embora mais cedo. Putz, eu acho que nós vamos embora mais cedo, hein? Basta vocês entenderem. Se a gente só vai embora que todo mundo entender. Na hora que eu perguntar alguma coisa. Maria Fernanda responde. Se ela responder errado, todo mundo fica. Certo, Maria? Certo, Cat? Quando a gente pressiona assim, é só eu perguntar. Qual que é teu nome? Ai, qual que é meu nome? Vou falar errado. Vou contar um negócio para vocês aprenderem. Uma vez eu estava dando uma prova e eu não fico vigiando se o aluno está colando, né? E quando eu dava aula em ensino fundamental, às vezes eu tinha mania de colocar sempre uma questão bem difícil a mais. Né? Tipo, a prova, ao invés de valer 10, valia 12. Porque sempre tem um molequinho que destaca, para você dar um desafio para ele, né? Nessa sala, esqueci a escola, foi um dos objetivos da vida. Tinha um molequinho sentado aqui. O filho da mãe estava passando cola para todo mundo. O que você faria? O que você faria, Maria Fernanda? Você colocou um exercício para desafiar o cara, ele está passando cola para todo mundo. O que você faria? Hã? Por estar passando cola? Você está premiando? O que você faria, Vitor? Zero? Você sabe o que eu fiz? Eu fiquei olhando e falei, seu filho da mãe. Eu deixei ele passar cola para todo mundo. A hora que todo mundo pegou a cola, sabe quando o professor sai andando na sala assim? Cara, foi a coisa mais engraçada que eu já fiz na vida. Tava olhando, assim. Aí eu passei por ele tava aqui. Aí eu passei, eu fiz, hã? No que eu fiz, as cabecinhas fizeram assim, ó. Isso aqui é o 5? É, nada a ver. E saiu andando. O que teve de dedo do meio mostrado pra ele. O moleque apagando tudo. E ele não apagou. Mas me encheu o saco. Mas o que não tem a ver, professor? O que não tem a ver? Só que criança, o brabo é que lidar com criança. Uma vez tinha um menino que eu zerei a prova dele, cara. Com criança, cara. Eles se apegam a você. Aí chorou, pediu desculpa por ter decepcionado o professor. Cara, criança é duro. Vocês não, vocês é fácil dar zero já. Já acostumei. Não era de prova. É. Só que eu não fiz sozinho, né? Ainda estava na aula. Pode falar. Aí o dono da aula não reclamando e o pessoal colando na frente, né? Ainda falaram assim, mas vamos vocês dois, a sala estava maior, vocês dois lá. Aí eu olho bem na frente, os dois colando, assim, mas assim, justamente. Na hora eu peguei, falei assim, não vou tirar a prova, porque a aula é minha, né? Fiz a cadeira aqui, sentei aqui do lado dos dois e fiquei olhando um pro outro. Aí agora. Cara, aqui na engenharia, aqui, cara, eu já fiz uns negócios, cara. Eu fiz prova, aí eu coloquei nas provas A, B, C, D e E. Só que era a mesma prova. Aí eu distribuindo. Arthur, prova A. Vitor, peraí, Vitor. Vitor, prova B. Eles não olhavam a prova um do outro. Eu até vi, qual que você pegou? Eu tô com a C. Caralho, eu tô com a prova A, cara. Não, cara, é a melhor coisa que tem, cara. Não, eles não vão. Você quer outra coisa que já aconteceu? De eu colocar questão com A, B, C, D, E. Mas pergunta. E o animal marcar. Aí eu ainda pergunto, certeza que é a letra C? Pensa bem, hein? Ah, professor, entendi. É a B, né? Cara, ó, tem muito disso, cara. Não, mas eu trago. Eu já trago com o nome. Agora. Não, você trazer a prova. É que eu não vou dar aula para nenhum primeiro ano, mas você traz a prova com o nome, fala que ela é
Cada um, cara, eles não vão olhar. Não vão, cara. Esquece. E quando eu dava aula em ensino médio, de escola particular, cara, eu não aguento ficar aplicando prova, cara, eu durmo. Então eu colocava óculos escuros, cara. Até o dia que descobri que eu tava dormindo. O moleque chegou. Professor, eu não entendi o 2. Cara, eu tava roncando. Professor, eu não entendi o... Ei, professor, deixa de ser cuzão. Só que eu tava dormindo mesmo, cara. Aí acabou. Depois que descobri, daí acabou. Legal, dar aula é legal por conta disso. Aluno é tudo bobo. Ó os 6. Ó os 6. Quinta-feira, 9h30. Achando que vai embora mais cedo, porque eu falei. Sempre na esperança. Já que já falei de somatório, eu vou colocar assim. E eu quero o resultado disso. Vamos ver se vocês captaram. Quanto que dá aquilo? Primeiro, quantas parcelas aquilo ali vai ter? N. O que significam aquelas parcelas? Quantidade de calor. Porque eu coloquei dos Qs. Então eu estou imaginando um sistema fechado, no qual eu coloquei N corpos que podem trocar calor. Quanto que dá se eu somar todas as trocas de calor que eles vão fazer? Quanto que dá? 0. Por que a soma de calor vai dar 0? Porque se o corpo de maior temperatura vai ceder calor. Os de menor temperatura vão receber. Mas o tanto que eles têm que receber é o quanto está sendo cedido pelo outro. Tudo bem? Então a somatória das quantidades de calor dá 0. Ah, gostei. Vocês estão ficando bons. Obrigado, Cat. Então, peraí. Vamos lá. Somatório de calor. De 1 até N. Mas calor eu sei calcular. Calor individual é a capacidade térmica individual vezes a variação de temperatura individual. Estamos juntos? Tudo isso vai dar 0. Se eu deixei um espaço aqui é porque eu já vou apagar aquela variação de temperatura ali. Porque como é que eu calculo a variação de temperatura? Final, mas a final de todos é o quê? É a temperatura de equilíbrio. Ótimo, então eu vou fazer o seguinte, cara. Então isso aqui é capacidade térmica vezes a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial, mas aquele I ali não é de inicial, aquele I é a temperatura inicial do iésimo corpo. Tamo junto? Tamo junto? Do iésimo corpo. Iésimo. Que se for 1 significa primeiro corpo. Então aqui vai ser θ1. É a temperatura inicial do primeiro corpo. Tudo bem? Se for 2, θ2, temperatura inicial do segundo corpo. Tudo bem? Bom, vamos brincar aqui. Fazer o seguinte. Então agora, olha só. Eu vou fazer a distributiva, tá bom? Eu vou fazer a distributiva. Eu vou fazer mais lento essa operacionalização com somatório. 1 a N, capacidade térmica do iésimo corpo, vezes a temperatura de equilíbrio, menos CI, θI, igual a 0. Ó, o somatório está somando N parcelas daquilo ali. Tudo bem? Certo? Veja se vocês concordam comigo que eu posso quebrar isso aqui numa subtração de 2 somatórios. Vê se vocês conseguem enxergar. Que eu posso contabilizar um somatório que conta só esse cara, menos um somatório que conta esse outro cara. Conseguem enxergar isso? Então eu vou escrever isso. Ó, já que vocês falaram que consegue, ó, isso daqui vai ficar somatório
I desde 1 até N dos Cis vezes temperatura de equilíbrio menos somatório I desde 1 até N de quem? Ci, θi, tudo isso igual a zero. Ah, eu estou com preguiça. Toda propriedade de integral vem de somatório. Toda. Tá bom? Você está falando que a integral da soma é a soma das integrais. Vem de somatório. Perfeito? Mas eu estou com preguiça. Ao invés de eu escrever isso aqui igual a zero, imaginou que aqui tem um igual e aqui tem um zero? Eu vou pegar esse menos e jogar para lá. O que ele vai virar? Show? Certo, Matheus? Tá, aí agora eu quero que vocês olhem para isso aqui. Vamos lá, Cat, vamos ver se você entendeu. Quantas parcelas tem aqui? Fala a primeira parcela. C1 θe. Segunda parcela. C2 θe. Terceira parcela. O que todas as parcelas vão ter em comum? Todas as parcelas são formadas por produto. Todas as parcelas têm fator. Certo? Todas as parcelas têm dois fatores. C1 θe, C2 θe. O que todas essas parcelas têm em comum? O C não, porque é C1 θe, C2 θe. O que todas elas têm em comum? Então, θe é um fator comum. O que eu posso fazer? Põe em evidência. Certo? Então, se eu ponho θi em evidência, o que vai ficar? θe que multiplica quem? C1 mais C2 mais... θi... professor! É como se eu colocasse ele para fora do somatório. Exatamente. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vai ficar o quê? θe que multiplica o somatório. É porque eu já quero passar o somatório dividindo. Tudo bem? Passei o somatório dividindo. Somatório. Com I variando desde 1 até N de quem? Sei. E em cima ficou quem? Somatório. I de 1 até N. Ci, θi. Ficou com a cara conhecida, hein? Ficou com cara do que aquilo ali? Ficou com cara de média, né? Mas não a capacidade térmica. A capacidade térmica, ela não é a média. Ela é um fator ponderante. Olha que legal. A temperatura de equilíbrio de um sistema é a média das temperaturas individuais... Perdão. Temperatura de equilíbrio de um sistema é a média das temperaturas iniciais ponderada pela capacidade térmica. Então, olha a outra definição que a gente tem, só que agora é uma definição mais matemática para capacidade térmica. Capacidade térmica é o fator ponderante que permite obter a temperatura de equilíbrio. Certo? Professor, eu duvido. Vamos pegar o outro exercício que a gente fez. Vamos pegar o exercício anterior. Vamos imaginar que no exercício anterior eu quero calcular a temperatura de equilíbrio. E o que eu fiz? Que a temperatura de equilíbrio é a média das temperaturas iniciais ponderada pelas capacidades térmicas. Certo? Que capacidade térmica eu tinha colocado? 21 e 3. Então, ele vai dividir por 21 mais 3. Tudo bem? O que tinha capacidade térmica 21 partiu da temperatura 10. O que tinha capacidade térmica 3 partiu da 50. Vamos ver, não é possível. 21 vezes 10, 210. 3 vezes 50, 150. 210 com 150, 360. 360 por 24. Tá bom que tá 15, né? Para
Para quem duvida, ó, 360 por 24. Vamos ver que jeito que eu faria? Eu faria 360 dividido por 2 vezes 12. 360 é 3 vezes 120. Certo? 120 por 12, 10. 3 vezes 10, 30 por 2, 15. Então tá certo. Tudo bem? Então, cara, de novo, o que eu falei para vocês? O que é estudar física? É explorar toda a teoria até que você consiga concluir coisas a mais. Então, temos mais uma definição aí. Tá? A gente observou que a temperatura de equilíbrio nada mais é do que a média das temperaturas iniciais ponderada pela capacidade térmica. Olha que coisa simples. Tá bom? No material de vocês, eu acho que eu não usei esse tanto de somatório. Coloquei com um exemplozinho simples, vou colocar mais alguns exemplos lá, com número, para facilitar para a hora de vocês estudar. Mas eu acho que o somatório aqui também deu uma ajuda, né? Ajudou um pouquinho aí, Cat? Então tá bom. Legal, né? Antes de vocês saírem, o Matheus veio fazer uma pergunta. E acho que era legal se vocês também tivessem feito essa pergunta. Qual a unidade de capacidade térmica mesmo que eu falei? Grau Celsius a gente já sabe o que significa. Grau Celsius é uma unidade de medida comparativa criada por um termômetro. Não é o do Celsius, que lembra que o do Celsius ele criou a escala de 100. É porque assim, ele queria medir o quão frio estava um corpo. Tá? Então, quanto maior o valor, quer dizer que mais frio estava. É bem interessante. O Celsius ele colocou a temperatura de fusão como 100, fusão do gelo 100, e ebulição da água 0. Então, quanto maior a temperatura, mais frio estava o corpo. Aí alguém decidiu inverter a escala para ficar mais legal. Tá bom? Só que eu não falei em momento nenhum o significado de uma caloria. Uma caloria é uma unidade de medida. E uma unidade de medida é para fazer o quê? Isso, eu preciso do quê? Mas o que eu preciso? Eu preciso de uma comparação. Tá? Eu preciso dizer, tá, qual que é o significado de uma caloria? Isso sai, e esse é um dos experimentos que mostra que calor está relacionado à energia, está relacionado a movimento. Tá bom? É o experimento realizado por um mestre cervejeiro lá na região da Bavária, chamado Sr. James Prescott Joule. Tá? Que é o seguinte, ó, o equivalente, que foi a pergunta que o Matheus fez. Falou assim, professor, se caloria é unidade de energia, uma caloria equivale a quantos joules, né? É a pergunta que o Matheus me fez. O equivalente mecânico da caloria. Olha só. Até então, a gente não sabia qual era a natureza do calor. Certo? A gente ainda tinha aquela ideia de que calor era um fluido que escoa dos corpos mais quentes para os corpos mais frios. A gente não sabia a natureza. Eu já passei para vocês, olha, calor é uma forma de movimento. Movimento em grego, energia, então calor é uma forma de energia. Tudo bem? Eis que o Joule, ele realizou o seguinte experimento. Né? Falou em calor, você está imaginando temperatura. É meio que imediato. Pegou um recipiente hermeticamente fechado, certo? Então não vai ter troca de calor. Tá? Ele está bem fechado. Aqui, ele colocou umas pás. Certo? E também colocou um termômetro.
Eu não gosto de desenhar termômetro, porque normalmente ele fica meio pornográfico. Tá aqui, melhorou meu termômetro. Esse daqui não ficou pornográfico, mas ele ficou um termômetro sem mundial. Certo? Essas pás eram, de alguma forma, ligadas a um mecanismo de roldana. Na realidade tinha duas, tá? Não vou desenhar. E essas roldanas estavam presas a isso aqui. Certo? Aquela barrinha ali tinha uma massa controlada, tá bom? E à medida que isso aqui caía, ele caía de uma determinada altura H, ó, à medida que isso aqui cai, puxa, faz as pás rodarem. Tudo bem? Vamos junto? Fazer as pás rodarem. Cara, é um experimento, fica de olho aqui, tá? Fazendo um favor. É um experimento muito preciso. Tá? Vamos tentar entender o que está acontecendo. À medida que isso aqui está caindo, como ele tem uma determinada altura no campo gravitacional, a gente diz que ele tem uma energia armazenada. Que tipo de energia que ele tem armazenada? Energia potencial gravitacional. À medida que ele cai, ele começa a liberar essa energia potencial gravitacional. No que essa energia potencial está se transformando? Só cinética de quem? Porque ele cai, ele faz aqui girar. Então ele transforma em energia cinética dele, mais energia cinética de rotação de todo esse sistema, porque ele começa a pôr a água em movimento. Concorda que o movimento da água só existe devido à queda? Então não é exagero eu dizer que a energia potencial gravitacional, quando ela cai, ela faz com que aquela água gire. Está transformando em energia cinética também da água. Tudo bem? Só que tem um detalhe. Essa água vai girar a vida inteira? Não, vai ter uma hora que vai acontecer o que com a água? Vai parar de girar. Mas vocês sabem da mecânica que a energia tem que se conservar. Para onde foi essa energia? Não foi para o termômetro, né? Aí o termômetro pulou. Recebi a energia. Mas se notava um aumento na temperatura do termômetro. Quando a água parava, notava-se um aumento na temperatura do termômetro. Poxa, então esse aumento na temperatura só pode ter advindo da energia que foi convertida. Você tinha aqui energia potencial gravitacional, foi convertida em energia cinética. Depois que isso aqui parou, aumentou a temperatura, então temperatura também deve ser uma forma de energia. Lembra? A gente ainda não discutiu o que é a temperatura. Eu falei, nós vamos estudar a temperatura a partir dos seus efeitos, sem discutir, por enquanto, o que ela é. Mas está na cara que está relacionada com energia. Tudo bem? E aí, o Joule fala assim, cara, mas para mudar a temperatura, se mudou a temperatura, tem a ver com capacidade térmica. Certo? Então tem a ver com troca de calor. Então existe um equivalente mecânico entre calor mecânico, porque isso aqui é um sistema mecânico. Então existe um equivalente mecânico entre aquela energia mecânica e o calor. Certo? E aí ele define o seguinte, olha, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que uma caloria, olha aqui o que significa uma caloria. Uma caloria é a energia necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Tudo bem? Então, se eu tenho 1 grama de água, quero aumentar essa temperatura de 1 grama de água em 1 caloria. Quero aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Quanto de energia eu preciso fornecer? 1 caloria. Tá? Na realidade, aqui foi de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Mas a gente já generaliza. Tá bom? Certo?
Então, isso é uma caloria. Você vê que tudo quando é com a água, a gente coloca 1, densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. É tudo escolhido para ser 1, porque água é vida, é abundante, é o nosso modelo padrão. O quê? Não sei. Não sei. E assim, acho que vai ser pouquíssima relevância, pouquíssima diferença. Tudo bem? Então, 1 caloria. Aí, Matheus, como agora eu sei que 1 caloria é a quantidade de energia necessária para alterar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, eu com esse experimento eu consigo ver em joules quanto que isso é. E 1 caloria, aproximadamente 4,2 joules. Bom? Então, 1 caloria. Isso é muito ou é pouco? Não tem ideia, né? Meninas que vivem em regime. Já comeram miojo? Falou que não come nem passou. Não, estou falando para as meninas que vivem em regime para mostrar para elas se elas têm que se preocupar com aquilo que elas comem. Vamos pegar um chocolate seu. Você tem um chocolate aí, Marina? Em média, quanto que tem de caloria um chocolate seu? Você tem ideia? 400? Vamos arredondar para 420? Aparece lá 420 caloria. Só que a caloria que aparece lá, 420 calorias, é bom ter. Deixa eu ver. 427. 427, nossa. Nossa. Quanto você tem de massa? 50 quilogramas. Show, tá ótimo. É mais fácil fazer contas. Certo? A Marina decide que agora ela quer emagrecer. Certo? Só que ela fala assim, cara, eu não posso abandonar meu moranguete. Cara, deixa eu abrir um parênteses. Isso é uma coisa legal de cursos de licenciatura noturna. Você vê que a pessoa é pobre quando o chocolate dela é um moranguete. É sério, cara. Esse chocolate aí chega grudado no céu da boca quando você come. É maravilhoso, porque você é pobre e não conhece outras coisas melhor. Eu também, eu adoro. É, rapaz. Bom, mas vamos ver o seguinte. E aí a Marina, ela decidiu o seguinte, cara, agora que eu aprendi física, eu olho aqui, você pode ver que aqui não tem 427 calorias. Lê aí quantas calorias. Você lembra? E isso porque eu falei que se ela errasse, nós não ia embora, né? Ela tá com de ler aqui. Não, mas tá difícil. Tá 427 quilocalorias. Quilo é vezes 1000. Ou seja, a energia que ela vai adquirir, que vai se converter em gordura, é de 420 mil. 420 mil calorias. Não ajuda muito ser 420, não. Vamos arredondar para 400. Os 420 joules, estava mais fácil. Tudo bem? Aquilo ali dá quantos joules, hein? Vamos arredondar aqui uma caloria, mais ou menos 4 joules. Multiplicar, né? Só para 4. 1 milhão. Então, ela está consumindo 1.680.000 joules. E aí vamos imaginar que a Marina fala assim, não, professor, só que eu comi e eu vou pagar por isso. Tá? Eu vou subir a escada, porque, olha só a ideia dela, eu vou converter toda essa energia em energia potencial gravitacional. Certo? Vamos ver a altura da escada que ela precisa subir? A energia dela é que ela tem que gastar, só subindo a escada,
1.680.000 é igual energia potencial, como é que se calcula? Massa. Vamos engordar um pouquinho a Marina, só para ficar mais fácil? 100. Massa vezes a gravidade vezes a altura. Tchau, 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 tchau. Um chocolatinho, ela vai precisar subir uma escada de 1 quilômetro 680. Ou seja, se ela comer 3 daquele chocolatinho, só escalar o Pico Everest, tá tranquilo. Não vai precisar o Everest, talvez o Kilimanjaro já dá conta. Então, assim, eu estou fazendo só para vocês terem uma ideia do quanto de energia que é. Tá? Obviamente que não é só essa maneira que o nosso sistema utiliza para converter essa energia, essa caloria alimentícia, de outras formas. Mas é uma boa maneira da gente ter uma ideia do tamanho, quanto que é uma caloria, se é muito, se é pouco. Tá? Porque a gente ainda não tem essa percepção da maneira que eu defini. Uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a massa de 1 grama de água. E aí a hora que a gente vem e fala, pô, eu estou falando em 1 grama de água. Poxa, eu poderia calcular também a quantidade de calor que eu preciso fornecer para aquecer em 1 grau Celsius 1 grama de alumínio. Por quê? Quando eu estou falando da capacidade térmica, eu estou falando da inércia térmica de um corpo como todo. Eu não estou falando de uma propriedade da substância que compõe o corpo. Tá certo? Então eu estou precisando agora de uma propriedade que caracterize a substância que compõe aquele corpo. Essa propriedade, eu vou me basear por isso aqui e vou chamá-la de calor específico. Olha o nome, específico. Tá? Por que específico? Porque se refere exatamente à substância. Tá? Calor específico sensível. Professor, o que é o calor específico sensível? Primeiro, ele mede a inércia térmica da substância. Capacidade térmica é uma propriedade do corpo. Capacidade térmica, ela caracteriza o corpo como todo. Faz sentido eu chegar aqui e falar assim, ó, por favor, me dê a capacidade térmica dessa mesa. Faz sentido, porque a mesa é um corpo. Como é que eu faria isso? Poxa, eu posso medir a temperatura dela agora, forneço a quantidade de calor controlada, observo a temperatura, pego a quantidade de calor, divido pela variação de temperatura, pronto. Achei a capacidade térmica dela. Faz sentido eu falar assim, ó, calculo o calor específico da mesa? Não faz. Por quê? Porque a mesa é feita apenas de um material. Ela é feita de vários materiais. E calor específico, sensível, ele é uma propriedade que caracteriza o material. Faria sentido eu falar no calor específico do alumínio que compõe a mesa? Faria. Como você calcularia? Você pega a capacidade térmica de 1 grama. Certo? Então, calor específico sensível é a capacidade térmica de 1 grama de uma substância, não de um corpo. Tudo bem? Tudo bem? Eu vou melhorar. Calor específico sensível é a capacidade térmica de uma unidade de massa de uma substância. Em geral, a gente vai usar 1 grama. Tá? Mas é uma unidade de massa. É porque quando eu falo 1 grama, eu já meio que cerco para eu relembrar, porque é muito pequeno, então dificilmente vai ser formado por 2 tipos de substância. Tudo bem? Então, matematicamente, eu posso dizer isso aqui, ó. O calor específico sensível,
Tá? Eu vou colocar um índice aqui de S, que é da substância. Ele nada mais é do que a capacidade térmica dividido pela massa. Porque se é só de 1 grama, se é uma unidade de massa. Tudo bem? E aí a gente chega naquilo que vocês já tinham intuído. Que a capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. O que vocês tinham intuído? Que a capacidade térmica, a inércia térmica de um corpo deve depender da massa desse corpo e do material. Oh, e olha como tudo aparece ali na equação. Aparece a massa do corpo? Sim, aparece. Aparece o material? Poxa, também aparece. Tá? Só que isso daqui, gente, é a forma que eu tenho de calcular a capacidade térmica, e aí vocês têm que estar espertos. Posso usar essa fórmula, por exemplo, para calcular a capacidade térmica da mesa? Não. Essa é a maneira que eu tenho de calcular a capacidade térmica de um corpo que é o quê? Formado por apenas uma substância. Certo? E aí, Patricão, se eu tiver um corpo que é formado por 2, 3, 4, 5, 10 substâncias, dá uma ideia, como é que eu calculo a capacidade térmica? É assim, vamos pensar fácil, é mais fácil. Soma as capacidades térmicas individuais. Gente, olha aqui para a equação. Capacidade térmica é uma grandeza escalar ou vetorial? Somar escalar é a coisa mais fácil do mundo. Certo? Está envolvendo trocas de temperatura. Então, a capacidade térmica de um sistema, vai ser a massa de cada entidade vezes o calor específico de cada entidade somado. Tudo bem? Com esse raciocínio simples e com tudo que eu falei, responde para mim, quanto que é o calor específico sensível da água? 1. Por quê? O que é calor específico? Da onde que eu tirei uma caloria? Uma caloria é a quantidade de calor necessária para levar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Calor específico não é a capacidade térmica de 1 grama? Tá? Se você fizer uma análise dimensional aqui do calor específico, ó, sensível, calor específico sensível, vamos fazer uma análise dimensional. Vai ser a unidade de capacidade térmica. Qual que é a unidade de capacidade térmica? Caloria por grau Celsius dividido por massa. Caloria por grama grau Celsius. Então, se eu tenho um corpo que tem absurdo calor específico de 2 calorias por grama grau Celsius, significa que eu preciso de 2 calorias para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama desse material. Certo? O que eu quero que vocês fiquem bem espertões? Só faz sentido eu falar em calor específico do que? Substância. Tudo bem? Só faz sentido eu usar isso se eu quero calcular a capacidade térmica de corpos com uma única substância. Tudo bem? Falei que hoje a gente ia embora mais cedo. Por hoje eu paro por aqui. Vou colocar bastante... Cara,